é as notícias que os outros não dão mesmo, como essa que eu vou falar. O Santander estende o horário de atendimento, unidades passaram a funcionar das 9 às 17 e operações no caixa seguem das 10 às 16 desde a semana passada. Claro que essa notícia já foi dada pelas outras emissoras, outras mídias tradicionais, empresariais, mas o que a gente vai falar, o conteúdo dessa entrevista, realmente as notícias que os outros não dão. A gente vai falar sobre essa mudança com a Lucimara Malaquias, ela que é diretora executiva do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, e coordenadora nacional da Comissão de Empregados do Santander. Olá, Lucimara, seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, Glauco, e a todos os ouvintes e telespectadores. Bom, Lucimara, vamos lá. Essa 1 hora a mais, né, no atendimento, nas unidades, no Santander, foi praticamente sem negociação com o movimento sindical, e essa extensão também faz parte aí de um processo mais amplo de reestruturação que já está aí durando pelo menos uns 3 anos, Lucimara, explica para a gente. Bom, essa acho que é a questão mais importante para a gente destacar sobre essa extensão, que na verdade são 2 horas a mais de atendimento gerencial todos os dias. E isso está inserido dentro de um processo mais amplo, onde o banco vem há pelo menos 3 anos alterando funções, excluindo, extinguindo determinados cargos das agências, como, por exemplo, o gerente de atendimento, que cuidava de toda a parte operacional e dava suporte para o atendimento gerencial, automatização de algumas funções, que na prática essa automação acaba não funcionando muito bem, e terceirização, demissões, então tem deixado uma sobrecarga de trabalho absurda, e agora, de forma totalmente unilateral, com ausência de negociação coletiva com o movimento sindical, o banco comunica essa extensão de atendimento com a justificativa de tentar ficar mais próximo dos clientes, o que é uma contradição, porque se ele quer ficar mais próximo dos clientes, por que ele empurra esses mesmos clientes para os canais digitais, mesmo cobrando tarifas e juros altíssimo, né? E mais do que isso, não é simplesmente estendendo 2 horas a mais de atendimento que vai garantir um atendimento de qualidade quando as agências estão com cada vez menos trabalhadores. Então, você só vai sobrecarregar cada vez mais esse grupo que já está bastante adoecido e sobrecarregado. Pois só que a propaganda, né, no caso, olha como a gente está preocupado, né, com os nossos clientes, a gente vai ter aí 2 horas a mais, como você falou, logo no começo da manhã e mais à tarde, teremos 2 horas a mais para atender vocês. E é como você falou, é uma contradição, né, que o que está por trás mesmo é exatamente esse enxugamento, não é isso? Essas demissões do Santander, e a gente precisa esclarecer isso. Agora, na mídia tradicional é difícil explicar também essas condições, não é, Lucimara? Exatamente. Primeiro porque a mídia tradicional não está interessada nesse tipo de publicidade, né? Nesse tipo de informação. Então, para isso que é importante a gente ter a RBA e a TVT que dialogam com as pessoas aquilo que realmente importa. E é verdade, o que está por trás disso é uma contradição absurda. O banco não tem interesse de atender a toda a população, ele interessa em atender grupos específicos, aqueles que são financeiramente mais abastados, e ele não quer resolver problema dentro da agência, então ele quer gerar negócio. Os problemas ele encaminha para os canais digitais, que são ferramentas mais baratas para ele. Agora, uma outra coisa que é importante destacar, que essas demissões, terceirização, essa sobrecarga de trabalho, ela resulta num atendimento e num serviço pior para os clientes. A exemplo disso, ontem, o Santander ficou fora do ar quase que o dia inteiro. O problema foi resolvido já no início da noite. Então, o dia todo, os clientes Santander não conseguiram fazer operações online, não conseguiram fazer Pix, não conseguiram fazer coisas básicas, mesmo o Santander cobrando tarifas e juros num volume aí absurdo desses mesmos clientes. E isso foi problemas na tecnologia do banco, que é justamente uma área que foi terceirizada em janeiro de 2022. Então, quanto mais a gente terceiriza, quanto mais precariza e retira direitos e reduz, por exemplo, investimentos em áreas importantes, mais a gente vai ter atendimentos ruins e panes sistêmicas como essa que a gente vivenciou ontem.
Então, acho que é importante os clientes ficarem atentos a essa propaganda enganosa que vem sendo realizada. Agora, Lucimara, e por outro lado, os lucros, né, do Santander, né, a cada balanço a gente sabe que realmente são lucros astronômicos, né? E, em compensação, além de tudo isso que você falou, existe aquele assédio moral, né, aquelas metas abusivas. A gente viu que na semana passada, né, o Santander foi condenado a pagar 275 milhões de reais, justamente por conta desse fato, né, do assédio moral e metas abusivas. Queria que você falasse sobre isso, né, quer dizer, esse lucro extremo, né, e essa pressão extrema nos funcionários, né, ao ponto das pessoas adoecerem, né, dos bancários adoecerem. Esse lucro do Santander, exorbitante, para se ter uma ideia, ano passado, em plena crise, foi mais de 14 milhões de lucro líquido. A gente precisa sempre relacionar isso a outros assuntos, né? Então, se a gente estivesse numa economia bastante abastada, pleno emprego, com as pessoas vivendo com dignidade, a gente poderia atribuir os 14 milhões a uma eficiência do sistema, mas não é isso que ocorre no Santander. No Santander e no sistema financeiro nacional como um todo. Então, quanto mais pobreza, quanto mais desemprego, quanto mais fome, quanto mais pobreza mesmo na sociedade, maior é o lucro dos bancos e do Santander também. Então, a gente traduz isso que os bancos lucram com o sofrimento, com a pobreza e com a fome da população. Então, é no mínimo imoral, antiético, esse lucro que deveria ser questionado, né, e não aplaudido pela sociedade. Nós estamos pagando essa conta. E relacionar isso com o que é o dia a dia de um trabalhador do Banco Santander, que são metas cada vez mais abusivas, que não contempla a realidade econômica daquela agência, daquela região, ou seja, da onde vai tirar essa meta, um desrespeito absurdo, cobranças exageradas, desrespeito, ameaça de demissão o tempo todo, e isso vai gerando um adoecimento gigante dentro sobre esses trabalhadores, né? Inclusive com sequelas muitas vezes irreversíveis. E nós tivemos essa condenação importante também na semana passada, resultado de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho, com a participação dos sindicatos de Brasília, Distrito Federal, o Sindicato dos Bancários, que se associou a essa ação, e houve essa condenação no valor de 274 milhões de reais, que é um volume significativo e que é um marco importante na nossa luta para condenar e para que o Santander reveja essa postura, essa gestão institucional, que é uma cultura organizacional baseada no assédio e no desprezo pela saúde e pelo bem-estar das pessoas. Ainda cabe recurso, caso a condenação seja mantida, esse recurso vai para a União, vai para o FAT, por exemplo, e vai beneficiar, direto ou indiretamente, toda a sociedade brasileira, que, sem dúvida, tem sido onerada ao longo do tempo por essa gestão irresponsável do Banco Santander. Agora, Lucimara, em relação a essa questão, né, das pessoas, dos bancários, bancárias que ficam doentes em relação a essa pressão toda, enfim, impacta também no INSS, né? A gente está vendo aqui um dado que é bastante preocupante, que os bancos respondem por 15,31% dos benefícios concedidos pelo INSS por transtornos psiquiátricos decorrentes do trabalho. Quer dizer, existe também, fora essa questão do adoecimento, da questão humana, que a gente vai falar daqui a pouquinho, vou aprofundar um pouquinho mais, eu queria que você falasse sobre esse impacto, né, nos gastos públicos. Eu acho que esse talvez seja o principal impacto para a sociedade, porque os juros e tarifas, como cliente, você pode migrar para um outro banco, você pode migrar para outro sistema, caso não esteja te atendendo. Mas esse custo social, que ele é geral, ele é para todos, e você querendo ou não, sendo cliente ou não do Santander, de alguma forma você está pagando essa conta. Então,
é verdade esse dado que você cita, que 15% da categoria hoje tem problemas psicossomáticos e precisam se afastar, tirar as suas licenças de saúde, e toda a sociedade arca, né, porque a Previdência Social não é só aposentadoria, é também seguridade, então todos nós estamos pagando por isso. E ao longo do tempo, esse adoecimento da categoria bancária também foi mudando. Então, a gente tinha muito problema com o Let It Door, por conta da digitação. Esse era um problema, talvez, o mais grave da categoria há mais de 10 anos atrás. Fizemos muitas lutas, muitas funções foram automatizadas, houve reestruturação do trabalho, mas a sobrecarga, a pressão, as metas, isso não mudou, ele só triplicou ao longo do tempo. Então, hoje, o adoecimento que mais acomete a categoria bancária é as questões psicossomáticas, que são doenças, Marilu, que muitas vezes têm sequelas irreversíveis e que atinge, para além da tua relação de trabalho, atinge a tua convivência social, a tua relação com a família, enfim, a tua forma de ver a vida. Então, é muito drástico e é muito grave essa gestão do Santander. Exato. Em relação a essas sequelas irreversíveis, né, Lucimara, você deve conhecer N casos, né? Assim, você tem esse contato, né, com os bancários, com as bancárias. Será que você podia dar alguns exemplos, né, de pessoas que adoeceram? Você falou sequelas irreversíveis, então, até que ponto que chega, né, esse adoecimento, por exemplo, no Santander e em outros bancos também, porque essa questão de cobrança de meta é geral. Mas, enfim, que se você pudesse exemplificar para a pessoa ter uma noção desse sofrimento. Eu acho que, primeiro, que é todo um processo que precisa ser destacado. Então, o banco te cobra que você se capacite, que você se recicle, que você se mantenha atualizado. Na maioria dos casos, ele não te ajuda financeiramente para fazer esses cursos, ele apenas cobra que você o faça. E, além de toda essa cobrança por atualização, capacitação, você tem metas que mudam todos os dias ao longo do tempo. Então, se você bater sua meta hoje, 100%, amanhã a tua meta vai ser 120, 130, 140 e por aí vai. Então, nunca existe um limite. Então, você nunca é bom o suficiente. Amanhã você vai ter que ser sempre melhor do que hoje, do que você foi a semana passada. Então, hoje, os bancários, muitos, fazem uso contínuo de medicações faixa preta, de medicações psiquiátricas, fazem uso de álcool e outras substâncias, têm dificuldade para dormir, outros têm dificuldade para acordar, têm dificuldade nas relações sociais, têm depressão, síndrome do pânico e tantas outras doenças que acabam, como eu disse na minha fala anterior, atingindo toda a relação social desse trabalhador. E aí, quando ele não bate a meta, ou mesmo batendo a meta, mas quando tem o turnover da área, quando chega a reestruturação ou a terceirização, ele é simplesmente demitido, mesmo tendo se reciclado, se capacitado e batido as metas. E aí ele vai para o mercado de trabalho doente. E aí o problema se agrava, porque o mercado, as outras empresas, não vai contratar esse trabalhador com uma sequela já bastante grave. E aí é que entra também um problema social. Como essas pessoas vão ficar, né, no país, no mundo, enfim, as suas famílias, depois de terem sido sequelados por um ritmo de trabalho desumano. Exato. E aquela história da meta negativa, né, que agora parece que é proibida. Explica para a gente como é que funcionava essa meta negativa. Bom, primeiro que a meta negativa ela não pegou, né? Os próprios trabalhadores não aceitaram essa questão. Então, havia alguns produtos que o banco não tinha tanto interesse assim em vender. Então, era importante que esse número ficasse negativo e que se destacasse outros produtos que os bancos tinham mais interesse. Mas isso também tem a ver com o tipo de cliente, a classe em que ele está inserido, e são coisas que mudam e mudam muito ao longo do tempo. Então, esse conceito de meta negativa, ele já está um pouco em desuso, porque é aquilo que eu te falei, a cada mês, a cada bimestre, isso vai mudando constantemente. Então, o foco muda, e é isso que mais dificulta a rotina e a adequação desses trabalhadores no exercício da função.
Agora, Lucimara, em relação já a essa medida, né, que o banco tomou, né, estendendo aí o horário dos bancários na parte interna, né? Existe algo que o sindicato pode fazer, enfim, para reverter? É difícil? Como é que está essa questão? Nós já pedimos uma negociação, uma conversa com o banco específica sobre isso. O banco sinalizou que não há, nesse momento, nenhum indicativo de que ele volte ao atendimento anterior, mas que ele também vai monitorar ao longo desse segundo semestre do ano qual o impacto dessas 2 horas a mais na geração de negócios. Ou seja, mais uma vez, ele foca sempre no resultado em negócios e não na saúde e bem-estar dos trabalhadores. Então, hoje, dia 26 de julho, o movimento sindical está iniciando protestos em diversas agências em todo o país, que vai durar alguns dias ainda, no sentido de pressionar o Santander para que ele ouça a voz dos trabalhadores que estão extremamente insatisfeitos com essa extensão. Lucimara, a gente agradece aqui muito a sua presença no Jornal Brasil Atual. A gente espera contar com você mais vezes. Um forte abraço, viu? Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom, falamos aqui com a Lucimara Malaquias, diretora executiva do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região e coordenadora nacional da Comissão de Empregados do Santander. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.